O Vasco começou a semana com tudo. A movimentação nos bastidores já mostra que o clima é de decisão em São Januário, e não é para menos. Quinta-feira tem o confronto contra o Botafogo pela Copa do Brasil, e o clima já é de guerra. Mas antes de falar do campo e bola, vale a gente destacar que o clube agiu rápido e tomou uma decisão importante. O lateral direito Paulo Henrique foi liberado pelo departamento médico e já treina normalmente com o elenco. Ele sentia dores na coxa e chegou a preocupar o técnico Fernando Diniz, mas a resposta nos treinos foi positiva, e o jogador deve estar à disposição para o duelo decisivo. Um reforço valioso para um jogo que pode mudar o rumo do ano vascaíno. Só que essa não foi a única notícia que movimentou o noticiário cruzmaltino. Um clube da Bélgica chegou forte com uma proposta pelo jovem lateral Leandrinho, revelado em São Januário. O clube Bruges ofereceu uma proposta de empréstimo com opção de compra fixada em 19 milhões de reais, mas a diretoria bateu o martelo, não vai liberar. Pelo menos não por esse valor. O entendimento interno é de que Leandrinho ainda pode se valorizar muito mais, principalmente se tiver bom desempenho no Mundial Sub-20 que acontece em outubro. O Vasco sabe que tem em mãos um ativo importante e não quer fazer negócio por menos do que considera justo. A porta não está fechada para futuras conversas, mas, neste momento, a resposta foi não. E faz sentido. A lógica é clara: vender agora por um valor considerado baixo ou esperar a chance de faturar ainda mais em um futuro próximo? E essa movimentação toda só reforça uma coisa: o Vasco precisa ser estratégico no mercado. Um bom exemplo disso vem de fora, mas serve como lição direta para a diretoria cruzmaltina. O Bahia acaba de protagonizar a maior venda da história do futebol nordestino ao negociar o atacante uruguaio Luciano Rodrigues por cerca de 120 milhões de reais com o Al Nassr, da Arábia Saudita. O detalhe? Esse mesmo jogador esteve muito próximo de fechar com o Vasco no ano passado. A negociação chegou a avançar, mas esbarrou justamente na questão financeira. A proposta não agradou ao clube uruguaio, e o negócio esfriou. Pouco tempo depois, o Bahia apareceu com a grana na mesa e levou o garoto. E agora, um ano depois, vendeu por mais do que o dobro do que investiu. Luciano Rodrigues pode até não ter sido um fenômeno em campo, números modestos na temporada, mas é jovem, tem convocações para a seleção principal do Uruguai e atua em uma das ligas mais observadas do planeta. Isso basta para chamar a atenção de mercados como o árabe, que não tem problema nenhum em investir pesado em promessas. O Bahia entendeu o jogo. Investiu com coragem, bancou a aposta e agora colhe os frutos. E o Vasco? Ficou para trás por não querer arriscar um pouco mais. Esse é o tipo de situação que mostra como é importante entender que, às vezes, gastar é o mesmo que investir. E por falar em investimento, o Vasco começa a colher os primeiros frutos de uma postura mais firme no mercado. Paulo Henrique, lateral direito que estava sendo monitorado pelo departamento médico, voltou a treinar e será peça importante para Fernando Diniz no jogo contra o Botafogo. O jogador havia saído no intervalo do primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil por conta de um desconforto na coxa direita, que depois foi diagnosticado como um edema leve. Por precaução, foi poupado do duelo contra o Sport e dos treinos mais intensos da última semana. Mas agora, a expectativa é de que ele esteja plenamente recuperado e pronto para ser titular em um dos jogos mais importantes do ano. Fernando Diniz, inclusive, deixou claro que vê em Paulo Henrique um dos jogadores mais importantes do elenco. A relação entre técnico e jogador é de total confiança. Diniz aposta muito no que o lateral pode entregar em campo, especialmente nesse tipo de confronto onde cada detalhe conta. E diante de um Botafogo forte, que tem jogado bem, o Vasco precisa de todos os seus titulares em plenas condições físicas e técnicas. A volta de PH é, sem dúvida, um alívio para a comissão técnica. E é impossível não sentir no ar que a semana é diferente. A cidade respira o clássico. O torcedor já vive essa expectativa de maneira intensa. O jogo contra o Botafogo no estádio Newton Santos, na próxima quinta-feira, pode ser o ponto de virada para o Vasco. Uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil, ainda mais contra um rival direto, não seria apenas um passo rumo a um título inédito. Seria um respiro para um clube que, nos últimos anos,
tem vivido à base de tensões, incertezas e recomeços. Uma vitória quinta-feira pode recolocar o Vasco em um caminho de otimismo e confiança. E a torcida sabe disso. Por isso, a mobilização é total. E o time, por sua vez, também entende o tamanho desse momento. Desde a última semana, o foco total tem sido a preparação para esse duelo. Com a volta dos treinos mais intensos a partir desta segunda-feira, o clima dentro do elenco muda. A concentração aumenta, os treinos são voltados exclusivamente para neutralizar os pontos fortes do adversário e explorar suas fragilidades. Fernando Diniz já estuda alternativas e estratégias para surpreender o Botafogo. O primeiro jogo mostrou um Vasco competitivo, que foi capaz de encarar o rival de igual para igual. Agora é tudo ou nada. E o técnico vai poder contar com um elenco praticamente completo. Dentro disso, Leandrinho também segue sendo peça importante. Apesar das investidas do exterior, a ideia é utilizá-lo bastante nesse segundo semestre. O garoto tem potencial, é versátil e pode atuar tanto na lateral como mais avançado, se necessário. Com o calendário apertado e jogos decisivos pela frente, a comissão técnica sabe que vai precisar de todos os atletas. E segurar o Leandrinho, nesse momento, é mais do que preservar um ativo financeiro, é manter opções dentro de campo. A movimentação do Vasco no mercado, seja recusando propostas, seja recuperando jogadores importantes, mostra um clube mais atento, mais decidido e, talvez, começando a entender que o futebol atual exige planejamento, ousadia e leitura de cenário. Não adianta só tapar buraco ou pensar no curto prazo. É preciso ter visão de futuro, seja para vender bem, seja para manter peças importantes, seja para formar um elenco competitivo. O exemplo do Bahia está aí. Comprou, apostou, valorizou e vendeu. Agora é o Vasco que precisa entender que investir em jogadores jovens e promissores pode ser uma das chaves para sair da crise. E tudo isso acontece numa semana que pode ser histórica. Quinta-feira, diante do Botafogo, o Vasco tem a chance de dar uma resposta ao seu torcedor. Uma vitória, uma classificação, uma atuação convincente, tudo isso pode recolocar o clube em um lugar de protagonismo que há tempos não ocupa. O adversário é duro, o desafio é gigante, mas a oportunidade também é. O elenco sabe disso. A comissão técnica sabe disso. E o torcedor, mais do que ninguém, sente isso. A energia já começou a circular. A expectativa só aumenta. É semana de decisão. E o Vasco, ao que tudo indica, está se preparando para fazer dela uma semana inesquecível. E se tem algo que o torcedor vascaíno aprendeu nos últimos anos é que nada vem fácil. Cada passo adiante precisa ser conquistado na marrã, no suor, na base da superação. E essa quinta-feira promete ser mais um capítulo daqueles que ficam marcados na memória. O duelo contra o Botafogo não é apenas mais uma partida de quartas de final. É uma verdadeira batalha que pode recolocar o Vasco no radar das grandes conquistas nacionais. A última vez que o torcedor sentiu de verdade que poderia sonhar com um título expressivo foi há muito tempo. E agora, depois de tanta turbulência, tantas trocas de comando, tantas promessas, finalmente existe uma oportunidade real de alcançar algo concreto. A vitória na primeira partida não veio, mas o desempenho mostrou um time competitivo, aguerrido, que não se entrega fácil. Mesmo com desfalques, o Vasco foi valente. Agora, com reforços voltando, o cenário muda. Paulo Henrique sendo reintegrado ao elenco titular traz uma segurança maior no setor defensivo e também abre novas possibilidades ofensivas. O lateral tem sido peça-chave na construção de jogadas pela direita. Quando esteve em campo, ajudou a dar outra cara ao time. A ausência dele no jogo passado foi sentida, principalmente pela falta de profundidade no setor. Com ele de volta, Fernando Diniz pode retomar parte da estrutura tática que vinha funcionando melhor. Além disso, há um sentimento no ar de que o elenco começa a se encaixar. A chegada de alguns reforços nas últimas janelas, somada ao amadurecimento de jovens da base como o próprio Leandrinho, vai dando ao Vasco mais corpo, mais opções, mais capacidade de reagir dentro dos jogos. E esse é um ponto crucial para enfrentar o Botafogo, que tem um elenco forte, bem treinado e que também sonha alto na competição.
O Vasco vai precisar ser inteligente, vai precisar ser intenso, mas, acima de tudo, vai precisar acreditar. E isso parece estar, aos poucos, voltando. Fernando Diniz, aliás, é um personagem central nessa trajetória. Quando chegou, muita gente ficou com o pé atrás. Diniz é conhecido por seu estilo ofensivo, por sua filosofia de jogo ousada, mas também por momentos de instabilidade. Só que no Vasco, ele tem encontrado um espaço diferente. Aos poucos, foi ganhando grupo, conseguiu extrair mais de jogadores que estavam apagados, e agora colhe os primeiros sinais de que a equipe está assimilando o que ele quer. A partida contra o Botafogo pode ser o teste definitivo dessa evolução. E para isso, contar com peças-chave como Paulo Henrique e Leandrinho, dois dos nomes mais confiáveis nesse elenco, é fundamental. Mas nem tudo são flores. Ainda existem carências claras no elenco. O torcedor enxerga isso. Falta profundidade em alguns setores, faltam alternativas de qualidade no banco, e em jogos decisivos como esse, isso pode fazer diferença. A esperança é que o espírito de decisão, o peso da camisa e o apoio da torcida sejam suficientes para suprir essas lacunas. O Vasco vai precisar entrar em campo com sangue nos olhos, entendendo que esse jogo pode ser a linha divisória entre mais uma temporada decepcionante ou o início de uma nova história. Nos bastidores, a diretoria também sabe da importância desse momento. A recusa à proposta belga por Leandrinho, por exemplo, mostra uma mudança de postura. Em outros tempos, qualquer valor razoável seria suficiente para liberar um jovem da base. Mas agora o clube tenta segurar suas promessas, entendendo que o retorno pode vir mais adiante, tanto esportivamente quanto financeiramente. É um jogo de paciência, de estratégia, mas que precisa ser acompanhado de resultados. Não adianta segurar Leandrinho e depois queimá-lo em campo, ou deixá-lo no banco sem sequência. O garoto precisa jogar, precisa mostrar serviço, precisa se valorizar. E a Copa do Brasil pode ser o palco ideal para isso. Aliás, o interesse do mercado internacional por jogadores do elenco vascaíno não deve parar por aí. Leandrinho foi só o primeiro. A tendência é que outros jovens também entrem no radar de clubes europeus ou árabes, e o Vasco precisa estar preparado para isso. Precisa saber negociar, saber valorizar seus ativos e, principalmente, saber investir o dinheiro que entrar. A venda de jogadores é uma realidade do futebol brasileiro, mas precisa ser feita com inteligência. O exemplo do Bahia serve para mostrar o que fazer, mas também o que não fazer. É preciso ter estrutura para comprar bem, formar e depois vender no momento certo. E o Vasco, se quiser entrar nesse ciclo de maneira competitiva, tem que profissionalizar ainda mais esse processo. Voltando ao presente, o que importa agora é o jogo de quinta-feira. A preparação física e emocional do elenco vai ser determinante. Em partidas assim, cada detalhe conta. A bola parada, a concentração nos minutos finais, a postura nos primeiros minutos, tudo precisa estar calibrado. Fernando Diniz já começa a trabalhar o emocional dos jogadores, preparando o time não apenas taticamente, mas também psicologicamente para o que vem pela frente. O adversário é forte, tem jogadores experientes, e um sistema bem definido. Mas o Vasco também tem suas armas. E o peso da camisa, em momentos assim, costuma fazer diferença. A expectativa da torcida é enorme. Já há movimentações para caravanas, torcedores organizando encontros, preparando faixas, instrumentos, tudo para transformar o setor visitante do Newton Santos em uma mini São Januário. Porque o torcedor entendeu, esse é o jogo que pode mudar tudo. E diferente de outras temporadas, agora parece que a diretoria, a comissão técnica e o elenco estão todos na mesma sintonia. O discurso é um só, foco total na classificação. O clima de final já se instalou, e ninguém quer desperdiçar essa chance. E é nesse cenário que o Vasco volta a despertar o sentimento do torcedor. A conexão que parecia desgastada, fria, vai se reacendendo aos poucos. Os estádios voltam a receber mais gente, as redes sociais ficam agitadas, o assunto volta a ser futebol. E futebol de verdade, com paixão, com discussão, com esperança. O torcedor que passou tanto tempo desacreditado, agora volta a sonhar. Sonha com uma semifinal. Sonha com o título.
Sonha com um time que respeite sua história e honre a camisa. Mas ainda tem muita estrada pela frente. A partida contra o Botafogo é só mais um passo, ainda que um passo enorme. Superar esse obstáculo pode significar não só uma vaga entre os 4 melhores da Copa do Brasil, mas também uma mudança de chave para o restante da temporada. A confiança viria em alta, o grupo ganharia moral, e a atmosfera ao redor do clube mudaria completamente. E é isso que está em jogo. Não são apenas 90 minutos. É o futuro do Vasco em 2 tempos de pura tensão. Por isso, a preparação precisa ser impecável. A volta de Paulo Henrique é uma peça importante nesse quebra-cabeça, mas o time inteiro vai precisar estar em sintonia. O goleiro precisa estar em noite inspirada. Os zagueiros não podem errar. O meio de campo tem que ser combativo, criativo e inteligente. E lá na frente, os atacantes precisam decidir. O Vasco vai ter que fazer o jogo perfeito. Não há espaço para erros. É o tipo de jogo em que qualquer vacilo pode ser fatal. Enquanto tudo isso se desenrola nos bastidores e nos treinamentos, o torcedor vai fazendo a sua parte. Vai alimentando a esperança, vai preparando o coração, vai revivendo sensações que há muito tempo estavam adormecidas. Porque quando o Vasco entra em campo por algo grande, é impossível ficar indiferente. O clube pode até estar em reconstrução, pode até estar longe de seus melhores dias, mas a grandeza permanece. E quinta-feira, ela pode voltar a gritar mais alto do que nunca. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro acordou nesta manhã com uma notícia que promete agitar os bastidores. A Crefisa, gigante do setor financeiro e conhecida por sua forte parceria com o Palmeiras, estaria deixando o clube paulista para investir no Vasco da Gama. A informação, que ainda não foi oficialmente confirmada, já causa burburinho entre torcedores, dirigentes e jornalistas. Fontes próximas ao clube carioca indicam que a Crefisa estaria avaliando a compra do Vasco, um dos times mais tradicionais do país, atualmente lutando para retomar seu espaço na elite do futebol nacional. Segundo especulações, a negociação envolveria não apenas aportes financeiros para a reestruturação do clube, mas também um plano ousado de reforços e modernização da gestão, inspirado no modelo que transformou o Palmeiras nas últimas temporadas. A notícia já gerou reações imediatas nas redes sociais. Torcedores do Vasco estão divididos entre entusiasmo e ceticismo. Muitos enxergam na possível chegada da Crefisa uma chance histórica de revitalizar o clube, recuperar o prestígio e brigar por títulos novamente. Por outro lado, há quem tema mudanças radicais que possam alterar a identidade do time. Do lado paulista, a saída da Crefisa do Palmeiras é vista como um choque. A parceria, que durou mais de uma década, foi responsável por investimentos milionários, contratações de peso e um período de enorme sucesso dentro e fora de campo. Agora, a torcida alviverde se pergunta: quem vai ocupar o espaço deixado pelo parceiro financeiro que ajudou a transformar o clube em uma potência nacional e continental? Especialistas em mercado esportivo acreditam que, se a negociação se concretizar, o impacto será enorme. O Vasco poderia finalmente contar com recursos para contratar jogadores de alto nível e investir em infraestrutura, algo que o clube carioca vem tentando viabilizar há anos. Ao mesmo tempo, o futebol brasileiro ganharia um novo capítulo de especulações, com Palmeiras e Vasco protagonizando um movimento de bastidores digno de novela. Até o momento, nenhum dos envolvidos se pronunciou oficialmente. A torcida vascaína já começa a sonhar com novos tempos e a imprensa se mantém atenta a cada detalhe. Enquanto isso, os corredores do futebol nacional fervem com teorias, apostas e análises sobre o que poderia ser o maior investimento privado da história recente do país. Se a Crefisa realmente assumir o Vasco, o futebol carioca, e talvez até o brasileiro, nunca mais será o mesmo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.